Então, gente, bom dia. A gente vai só dar continuidade à segunda fase, né, da Revolução Russa, ou seja, a Rússia socialista. Tá? Vindo na primeira fase da Rússia socialista, né, como foi a implantação do socialismo na Rússia após a queda do czar Nicolau II. Agora a gente vai ver após a estrutura, né, econômica do governo Lenin, né? A gente vai ver disso após o governo Lenin assumir o poder, né? Na Rússia socialista, a gente vai ver agora a estrutura econômica do governo Lenin. Então, a Rússia socialista, né, segundo momento, o ano que não se acabou, 1917. Então, a nova política econômica NEP, em 1921, propôs o seguinte, né, na visão do governo de Lenin. Então, diante dessa situação de penúria, o governo de Lenin adotou medidas capitalistas ao lado das socialistas. Essa nova política econômica, em 1991, conhecida como NEP, teve algumas medidas realmente provisórias do governo de Lenin. Primeiro, ele manteve a indústria de base, como aço, ferro, máquinas, entre outros, e comércio exterior no sistema bancário e o sistema bancário de transporte e comunicação sob o domínio do Estado comunista. Também lhe permitiu que os camponeses vendem os excedentes de suas colheitas no mercado interno. Incentivou a formação de pequenas medidas industriais privadas que permitia a esses estabelecimentos contratação de mão de obra assalariado. Liberou a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos e investimentos. O NEP, né, conseguiu que a agricultura russa se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em uma situação difícil. Com isso, tivemos a formação da União Soviética. No primeiro momento, a formação da União Soviética flexibilizou a economia, porém não correspondeu à abertura política. Ao contrário, implantou ditadura do Partido Comunista no governo de Lenin. O que Lenin fez? Essa implantação do Partido Comunista. Ele com as autoridades do partido, tomava decisões sem consultar a sociedade e a liberdade de imprensa e de associações de sindicatos de soviéticos perdeu sua autonomia. Com isso, eles foi obrigado, esses sindicatos, né, e a imprensa obrigado a obedecer ordens do Partido Comunista. Em dezembro de 1922, um grande congresso reunido dirigentes de vários povos que habitavam o território russo fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era formada por 15 repúblicas. Formou-se um governo composto de representantes de várias repúblicas, sendo a Rússia, né, a principal líder. Com isso, ainda do governo de Lenin, com a oposição sobre o seu controle, né, o que ele fez? O autoritarismo do Partido Comunista, que foi o único partido da União Soviética, né, esse poder do Estado, com milhões de funcionários, aceitou-se mais ainda em 1922, com a exceção, né, com a exceção de Joseph Stalin, esse personagem que a gente vai ver por quê. Joseph Stalin, ele ocupou o cargo de secretário-geral do partido, que era o mais alto cargo do posto da hierarquia do poder da União Soviética, e Stalin se aproveitou do cargo. O que ele fez? Após ele estar no cargo, ele se afastou, pretendeu ou eliminar os seus opositores, nomeando assim postos de mais importantes homens da sua confiança. O que ele já está pretendendo futuramente, que a gente vai ver. Após a disputa entre Trotsky e Stalin, ocorreu com a morte de Lenin em 1924, porque foi acirrada a disputa por meio do poder. Particularmente, Stalin, secretário-geral do Partido Comunista, desde abril de 1922, e Trotsky, comissário da Defesa. Trotsky se destacou como comandante do Exército Vermelho em vista como o mais provável sucessor de Lenin. Segundo Trotsky, né, a única forma de impedir a potência capitalista era destruindo-se a União Soviética, que ele entendia que a Revolução Socialista e outros países, ou seja, a internacionalização da Revolução, o ideal de Trotsky é o seguinte, portanto, ela vai fazer uma revolução permanente. Isso que ele queria propor, o Trotsky. Já Stalin julgava que, primeiramente, era necessário consolidar o socialismo na União Soviética, para depois ajudar a fazer uma revolução socialista em outros países, atribuindo-se a ele o lema, o socialismo em um só país. Por meio de manobras políticas, Stalin expulsou Trotsky do Partido Comunista em 1927. E pouco depois ele expulsou do país. Trotsky foi exilado no México. O que Stalin fez?
ele mandou assassinar Trotsky na ocasião que estava exilado no México. O governo de Stalin, após se instalar, depois da morte de Trotsky, né, fez o seguinte: ele, diante do governo de 1927 a 1956, Stalin adotou o plano quinquenais, que previa rigorosos planejamentos econômicos pós práticas coletivização da agricultura e da industrialização acelerada. No campo, o governo italiano, né, ele fez o seguinte: obrigou milhões de camponeses a entregar suas terras ao Estado. E nessas terras implantou dois tipos de estabelecimentos rurais. O primeiro, fazendas estatais. A produção e as terras pertenciam ao Estado, e os camponeses tinham que trabalhar por salários. Né? E o outro é a cooperativa, cujos membros eram donos de produção, mas não da terra mais. Por volta de 1935, cerca de 98% dos camponeses que trabalhavam nas fazendas estatais, por ganhar pouco, né, salário baixíssimo, não tinha estímulo para produzir. O que levou? Levou que isso derrubou a produção agrícola e provocou excessivas crises de fome no país. Já no setor industrial, que o Stalin queria, né, ou fez o quê? Teve resultados políticos, né, positivos. O Estado investiu em montagem de indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, elétricas, máquinas pesadas, né, montagem dessas máquinas pesadas, ele conhecida também como indústria de base. Investiu também na instalação de fábricas de automóveis, de tratores, estradas de ferro, né, que foi as ferrovias e o metrô para Moscou. Nesse plano educacional, o governo combateu o alfabetismo, né, e implantou também cursos técnicos por todo o país. O resultado dessa política industrial e educacional foi um crescimento econômico significativo. Entre 1929 a 1940, a produção de aço aumentou 4,3 milhões de toneladas para 18,3 milhões, né? E a partir daí, as máquinas industriais, tratores e aviões também acompanhou o crescimento. Por volta de 1940, a União Soviética, né, a terceira potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha. Então, no governo de Stalin, ele conseguiu estabelecer a economia no setor industrial, levando a União Soviética como terceira maior potência mundial, porém, ele decaiu a questão agrícola, ou seja, na questão rural, levando assim uma ditadura do seu governo. Na sua ditadura do seu governo, Stalin implantou, né, o seguinte, né, ele implantou nessa ditadura brutal, né, que foi realmente em 1953, no ano da sua morte, essa sangrenta ditadura, conhecida como stalinismo, que tinha as seguintes características: sistema de partido único, né, opressão nas nacionalidades, né, burocracia do Estado, proibição de liberdade de imprensa e de pensamento, julgamento de forjados, ou seja, o adversário que era obrigado a confessar, a confessar sobre tortura, a partir daí que ele chamava de traidores. Stalin, conhecido pelos comunistas no mundo todo como grande irmão, pai do povo, melhor amigo das crianças, naquele lema dele, né? Então, tudo isso ocorreu na ditadura stalinista, né, por conta dessas forças brutais. Como também falei, que por conta que ele apoiou muito a questão da industrialização, que levou a Rússia como terceira maior potência, a União Soviética como terceira maior potência, porém, o setor rural estava realmente em miséria. O realismo socialista, né? Esse realismo socialista foi o seguinte: foi a arte, foi parte da transformação social da criança de uma cultura revolucionária. O socialista buscava estímulo, ou seja, livre expressão artística para começar a realmente se expressar na sociedade russa. Com Stalin, com tudo isso, as vanguardas soviéticas foram realmente reprimidas e a partir daí foi financiada e controlada pelo Estado, e a arte passou a ser o quê? A onotência, né, das práticas soviéticas, ou seja, repressão sobre elas no mundo realmente dos trabalhadores.
Com tudo isso, o realismo socialismo, né, se tornou uma arte oficial da União Soviética, cumprindo assim um papel fundamental da preservação do regime stalinista, né, que a gente vimos aí, né, sobre a sua ditadura. A partir de tudo isso, os impactos mundiais da Revolução Russa ocorreu o seguinte, né? Na visão dos intelectuais, trabalhadores, setores de classe média, a Primeira Guerra Mundial, após a falência, né, dos modelos econômicos sociais vigentes, os partidos socialistas, né, na Europa, começaram a ver forças capazes de construir uma alternativa futura para os comandos sociais oprimidos. A partir daí, a Revolução Russa soviética se apresentou como uma alternativa ao capitalismo, que não apenas na Europa, mas também em outros mundos. Que é isso que foi os impactos da Revolução Russa, né? Que foi a questão do governo de implantação da Rússia socialista. Porém, em 1991, o presidente Gorbachev renunciou, né, à União Soviética. A União Soviética, com a renúncia dele, né, o que foi que ocorreu? O vice-presidente assumiu que ele era apoiado pelos países capitalistas. O que ele fez? Ele colocou como o país saindo do capitalismo. Na época, a China ficou altamente revoltada, porque a China é socialista até hoje e apoiava a União Soviética. Porém, quando o vice assumiu pela renúncia do Gorbachev em dezembro, né, de 91, ele tirou a Rússia do socialismo e implantou o capitalismo, por conta que ele tinha muitos planos com os países capitalistas, que ele dizia que a União Soviética ia se desenvolver. Com isso, o que foi? Teve um desfecho da União Soviética. As 15 repúblicas que era formada pela União Soviética, tiveram sua dependência. Com isso, saiu a bandeira da União Soviética, nesse mesmo período de 91, levantando a bandeira da Rússia. A Rússia era capitalista. Valeu, muito obrigado, até a próxima.